Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e o seu negócio. Gente, hoje eu estou com uma convidada super especial para falar de um assunto bastante interessante, a trajetória empreendedora. Como ela começou o seu negócio, veio trabalhando consistentemente para fazê-lo despontar, crescer, se estabelecer e hoje está aí beirando a trabalhar com exportações e a gente vai entender um pouco mais como ela chegou neste momento do seu negócio. Eu estou hoje com a Ângela Basini, ela é especialista em fraudes, tem uma sólida trajetória, 19 anos, no setor financeiro e atuação estratégica em investigações corporativas, compliance e segurança institucional. Possui ampla experiência e se destaca pela condução de análises investigativas e mitigação de riscos. Uma sólida experiência nessa área financeira, hein, gente? Desde 2025, atua como empreendedora e idealizadora da marca Café de Bisa. Gente, vamos lá, café, né? Para quem me conhece, sabe que eu sou uma amante do café. Amo, sou apaixonada e ela tá aí com um negócio relativamente novo, que foi projetado para trabalhar a valorização dos cafés especiais, unindo tradição, qualidade, experiência sensorial e posicionamento estratégico no mercado de cafés. Seu desejo é agora inovar por meio da exportação da sua marca de café. Ângela, seja muito bem-vinda. É uma honra te entrevistar nesse episódio de hoje. E eu tenho certeza que vai ser uma grata experiência de conhecer quem é você, a sua história e como você veio desenvolvendo o seu negócio. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou aqui contar um pouquinho da minha história e da minha trajetória, que é um mundo assim muito amplo, né? Muito rico, mas ainda pouco explorado, que é o café. A gente tem lá fora muitas situações, mas no mercado interno pouca. E aí eu quero juntar os dois. A experiência que eu já tenho numa área de riscos, trazendo a inovação para a exportação do café e, claro, né, mantendo aí a qualidade, mantendo a agricultura familiar, que é o grande ponto dessa nossa jornada. Que maravilhoso! Muitos pontos, muitos tópicos que são realmente interessantes, Ângela. Parabéns pela iniciativa do seu negócio, por um negócio que tem um propósito por trás. E para que nós possamos iniciar aí essa conversa, primeiro de tudo, eu quero saber quem é a Ângela? Qual é a história por trás dessa empresária? Bom, a Ângela vem de uma família ali, digamos assim, eu não posso deixar de falar da história do nome, né, Sim. do Café de Bisa. Então, a família vem fugida da guerra lá atrás. Meus bisavós veio da Espanha para cá, começaram a trabalhar na agricultura, especificamente no sul de Minas, com o café. Meu avô herdou essa situação e depois dele a minha mãe, né? Que dos três filhos, ela foi a única que quis dar continuidade desse legado desde 2014. E aí a gente vem trabalhando na lavoura do café. Até então, eu vim para São Paulo, estudei, trabalhando em outras coisas, foquei em outro ponto, e minha mãe vem cuidando dessa lavoura de café e com cuidados assim. Ser um café especial, você tem que ter muitos pontos de atenção, principalmente com o cuidado do dia a dia, não só quando a fruta está no pé, mas depois, né? Na parte da colheita, na parte da seca do café, porque a gente trabalha com ele modo natural, depois eu te explico como. Aham. E em partes, a Ângela veio trabalhando no CLT, vindo, quando o mercado falou: não, agora você precisa fazer outra coisa, preciso me reinventar. Porque você tem um prazo, né?
eu brinco que tem um prazo de validade, É, o mercado às vezes trata muito né? assim, né, os profissionais, né. Exatamente, você tem um prazo de validade. E eu falei, eu vou me reinventar. E sempre brincava falando assim: ah, eu vou vender café. E ninguém acreditava nessa história. Então, 2025 foi, fevereiro de 25, eu sentei e falei, ao invés da gente vender a nossa safra, por que a gente não cria a nossa marca? E homenageia a, 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 a história da família, né? E a minha mãe hoje, ela é bisa. Eu sou avó, que- Como assim? Como assim? Dormiu no formol, é isso? eu sou avó e a minha mãe é bisavó. Então, assim, eu já peguei esse legado de homenagear a minha bisavó lá atrás, que era como se diz, o meu avô, ele cuidava da lavoura, mas toda essa parte de separação, pós-colheita, ficava com as mulheres, muitas vezes. Separação do grão. Então, né, aquela coisa dali, mas o trato fino ficava com as mulheres. E a gente permaneceu trazendo dessa forma. Então, a minha mãe também é homenageada nesse nome. Então, a história da marca começou assim: vamos vender café. E isso também veio porque há um tempo atrás a gente teve uma premiação na região do melhor café. Então, assim, em todas as cidades participantes ali do sul de Minas, a gente ficou em oitavo lugar com um dos melhores cafés na classificação especial, porque tem várias categorias, né? E aí também fala, por que não? Por que que eu não posso vender aquilo que é bom? Então, pontapé inicial foi fevereiro de 2025, e aí eu venho nessa jornada de empreender, estruturar uma empresa, criar uma marca, registrar uma marca, para poder, então, agora, safra nova, a gente tendo toda a classificação e entrando num processo de certificações já para exportar, porque para você exportar o café, você ainda precisa de algumas certificações. Então, você tem todo essa trajetória aí eu falo que curto espaço de tempo, muito boa, porque a aceitação no mercado é ótima. A gente tem aí vários feedbacks positivos. Ah, mas por que que você não quer ir para o mercado nacional? Não, não é que eu não quero. Eu acho que assim, a gente pode aproveitar a oportunidade que o mercado lá fora está dando para a gente de levar um café bom. E claro, o mercado interno também suprimir, porque a gente não está acostumado, né, a beber coisa boa ainda. O brasileiro, apesar de sermos o primeiro produtor de café do mundo, ainda não sabemos beber café. Olha isso. Provavelmente eu tô nesse grupo aí, apesar de gostar muito de café, não vou saber, distinguir e saber realmente, diferenciar, né, o que considera um bom café, o que que não é. Ângela, deixa eu tô entendendo que é um negócio, não é só familiar, é uma tradição familiar, né, é um negócio que veio realmente de um lugar de tradição na sua família, né? Sim, veio e tem a questão de que, claro, nem todo mundo quer trabalhar na lavoura, Uhum. né? Eu, quando comecei, eu não queria, né? A minha mãe também ficou um tempo fora, mas acabou que voltou, porque é isso, né? A gente entende que a gente tem que voltar para o nosso lugar de origem e é lá que a gente vai fortalecer e crescer nossos pilares. E, Perfeito. infelizmente, a gente quer uma trajetória diferente, mas a vida muitas vezes traz essa questão de que você tem que fortalecer. E isso é muito legal, porque não só o- a minha família, mas há outras famílias também, né? Outras pequenas agricultores que têm essa dedicação. E o que eu vejo hoje é essa dificuldade que os filhos só entendem que precisam voltar a cuidar dos negócios do pai quando a idade de sucessão. Essa é Esse é o grande ponto, né? exatamente, que é uma realidade. Porém, não deveria ser assim, né? A gente deveria enxergar que a gente nunca acha que os pais vão morrer, que, né, tem É essas um coisas. tabu, né, falar dessas coisas, Então a né? gente não queria, mas eu antecipei isso um pouco e por ser filha única também, Uhum. A tem essa responsabilidade é acaba maior, sendo maior, né? exato.
E eu fiz essa transição de voltar para a origem para poder trazer a nossa empresa, trazer essa gestão. Quanto tempo você ficou, distante nessa outra carreira na área financeira? 19 anos. 19 anos. 19 Você anos. acredita que essa experiência fora, te trouxe um conhecimento que é aplicável e replicável no seu negócio? Você acredita que você ter vivenciado essa experiência diferente, distante, contribui de alguma forma, Ângela? Sim, contribui bastante pela questão da inovação, Uhum, né? Porque o que é o difícil? Questões familiares, tradições, às vezes é difícil você quebrar, mas a modernidade, a forma como lidar com as coisas de maneira moderna, por exemplo, o cultivo, né? Novas tecnologias, situações que possam inovar. E outra, a forma de negociar e fazer negócios me dá uma questão de visão um pouco diferenciada. Vou dar um exemplo aqui. eh, a gente tem visto aí nos últimos 3 anos bastante fraudes com armazéns na região, principalmente sul de Minas, teve interior de São Paulo, fraudes com café, nossa. entendeu? Do Uhum, que? Pessoas que usam de um momento da confiança, uhum, pessoas simples, né? Que não têm muito conhecimento e estudo, e aquela coisa, usurpou todo o café de vários produtores, nossa. prejuízo muito grande. Então, tendo esse conhecimento, eu já sei aonde eu posso armazenar, aonde eu não devo, quais são as empresas, por exemplo, na parte de exportação, geralmente você precisa de uma trader poder fazer, se você não Sim. quer fazer sozinho. E aí, quem é que vai armazenar, quem é que vai guardar? Como é que eu vou trazer essa rastreabilidade do café, que é muito importante Uhum. para o comprador final lá na Europa ou na Ásia, se eu não tenho aqui a segurança, se eu não conheço esse processo? Então, em partes, essa experiência de riscos, de prevenção à fraude, envolve muito, porque anteriormente, na época do meu avô, como dizia minha mãe, tudo era no fio do bigode. Verdade, já ouvi tanto essa expressão, Ângela. Realmente, o- os mais velhos, né? E num lugar de sabedoria, de entender que a palavra tinha valor, né? A negociação era feita exatamente dessa forma, né? Só E que os hoje tempos não. mudaram, né? Então, você tem essa situação, essa preocupação que não é demonstrada. Porque hoje, como é que eu faço? Eu tenho a colheita, eu vou trabalhar ela e eu tenho que armazenar em algum espaço, porque nem todo Uhum. mundo tem um armazém ou um galpão que possa colocar as sacas de café. Então, há essas empresas que prestam esse tipo de serviço. Só que você tem que ter um respaldo, procurar saber quem são. E em Minas, sempre tem, né, aquela coisa de conversa dos mineiros. Você é filho de quem? Né? Então, assim, quem é a sua família? Qual que é a sua origem para ver se eu confio ou não Aham, em você? Mas isso se perdeu muito, porque entendi. entrou pessoas novas, né? Pessoas que viram nessa confiança a oportunidade de roubar café. Tanto é que, acompanhando, né? Porque eu acompanho os dois mundos, teve um aumento do ano passado em roubo de transporte de café. E isso encareceu muito o seguro de carga. Nossa. Porque na região de sul de Minas, que é a maior, digamos assim, o estado de Minas é o maior produtor, Uhum, teve muito roubo de carga, porque escoamento é Porto de Santos, você tem que ter essa logística de trazer. Você tem que segurar a carga, uhum. porque é um bem, né, como dizia meu avô, é o ouro verde. Aham. Então você tem essas questões que, para as pessoas que não estão acostumadas, não estão dentro do mercado, é um pouco difícil entender e ver que é necessário tudo isso. É uma logística bem complexa. Então, no fim, você acabou trazendo aí você trabalhou com fraude, né? Você trouxe uma boa bagagem para que hoje você pudesse estar na condição do negócio. Que E fascinante. ajudar, não só o meu negócio, mas ajudar pequenos produtores da região
em conversas e em orientações, né, para poder fazer o certo e desconfiar, né, confiar desconfiando um Aham. pouco da empresa com quem ele contrata. Há uma colaboração, a gente pode dizer, entre os produtores da região. Sim, Ao por- sul de Minas, né? porque tem várias cooperativas e vários Legal. pequenos produtores Uhum, que você acaba conhecendo e tendo uma convivência ali do dia a dia, de se encontrar aham. em certas ocasiões. Claro que aquele produtor maior, ele já está vinculado e credenciado numa cooperativa de grande porte, que hoje a gente tem lá na região, seria a Cospé. Mas tem outras, também distribuída pelo estado de São Paulo, Minas, enfim, que trabalham com esse tipo de situação e dá suporte. Mas aqui eu gosto de orientar e conversar com aquele pequeno produtor, que muitas vezes não tem uma grande quantidade para ir até a cooperativa e precisa fazer a venda do café. Então, Aham. nessa, nesse período, além de pôr em prática aquilo que eu quero, eu acabo ajudando outras pessoas também no nosso convívio. Que maravilhoso, mulher, que maravilhoso. Não deixa de ser um serviço à sua comunidade, né? Um serviço mesmo à sua comunidade. Muito bom, muito bonito saber que você tem essa visão e essa postura, né? De auxílio mesmo, de colaboração. E a gente precisa reconhecer exatamente esse lugar quando a gente fala de empreender, né? Não dá para viver de forma isolada, sozinha, achando que você tem que dar conta de tudo no sentido de conhecer tudo, saber tudo e se fechar. Não tem como. É nesse processo de colaboração que a gente tem força o suficiente, conhecimento necessário para que a gente possa expandir, né? Isso é muito bom, Angela. Parabéns pela postura. Obrigada. Parabéns. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. As terras ficam no sul de Minas. Você está aqui em São Paulo. Você fica como mulher nessa loucura? Você vai e volta, você faz a gestão à distância. Como é que é? Assim, a gestão administrativa eu consigo fazer à distância daqui em São Paulo mesmo, porque muitas coisas acontecem aqui. Uhum, E a parte comercial, venda, é mais em São Paulo. uhum, Lá é a parte de produção e a propriedade fica lá. Mas eu tenho essa logística de 10 dias, 15 dias, uma semana, dependendo da demanda, em estar presente lá. Então, eu fico viajando, faço um combinado, né, com o pessoal lá em casa, o marido, que cada hora eu estou num canto para a gente poder conciliar as agendas. e aí você acaba se dividindo mesmo. E você passa muito tempo lá, pouco. Depende da época, Aham. né? Agora a gente já começou a colheita, então já está sendo feita uma parte, porque a gente faz de modo manual, porque não dá para mecanizar, o terreno não permite. Uhum. Também não é uma propriedade tão grande para ter um equipamento tão caro. E outra, para você trabalhar o café especial, você tem que ter um certo cuidado. Quanto mais mecanizado, mais estresse você traz para a planta. E Uhum. isso pode trazer também, interferir na qualidade do café. Então, agora, mês finalzinho de maio, vou para lá, fico 20 dias, depois venho para cá, fico mais 5, volto, e assim vai indo para poder dar. Dá vazão para todo o trabalho, né. Eu te pergunto isso, Ângela, porque, assim, quando a gente fala de rotina, de produtividade, e estando com um negócio que atua em 2 estados, né, 2 cidades, São Paulo, Minas, é uma logística que precisa ser pensada, sem contar que a gente tem outros papéis, né, que não é só, estar Exato. à frente de um negócio. E é muito legal entender como funciona um pouco da rotina, para justamente para que a gente possa reconhecer: "Opa, é possível, com organização, a gente consegue otimizar o que é possível à distância, e aquilo que não é, reconhecer a necessidade de estar presente no negócio e fazer o trabalho", né. Então é muito sobre isso é muito legal, e mostra aí a sua visão quando a gente fala de produtividade mesmo, né, de reconhecer esse lugar para fazer o negócio avançar.
Você mencionou em relação às fases, né, a questão da safra. Quantas safras acontecem, nas suas terras, né, nas terras da sua família, ao longo de um ano, por exemplo? Como é que funciona? Eu sou leiga, Ângela, eu não tenho a menor ideia. Não sei qual é o tempo de cultivo. Não, me conta um pouquinho pra gente esse processo. Tá. Bom, eu vou, falar de modo rápido, mas assim, todas as fases do café. O café é uma planta que quando você começa a cultivá-la, um exemplo, eu plantei um pezinho de café hoje. Uhum. Eu vou começar a ter café, ele vai me dar frutos daqui 3 anos. Ok. E ele dá uma safra por ano. Tá. Eu só tenho uma única produção o ano todo, não é diferente de outras culturas, né? Aham. O café é uma fruta que me dá ali, geralmente, mês de maio, junho, julho é o período de colheita, depende muito de quando foi as floradas, né? Que é uma fase muito bonita do café. Então, eu tenho tempo de maturação, ou seja, crescimento aí 3 anos. Com 5 anos eu tenho um pé de café produzindo muito e ao longo dos anos eu posso fazer a renovação dessa lavoura, se precisar, ou não, depende, porque um pé de café ele dura 30 anos. Uau! Ele Não pode, tinha a menor ideia disso. o pé de café ele pode durar 30 anos, depois disso não é que ele vai morrer, mas a vida produtiva dele vai diminuindo. Então, a gente vai renovando essa lavoura aí a cada 10 anos para poder ter frutos de boa qualidade. Igual você me perguntou, como é que é esse processo? Então, a florada do café que eu sei que vai dar essa bons frutos começa ali em setembro, novembro, né? Tem 2 fases que o café ele floresce e a flor do café, eu falo que é prima do jasmim. Tem um perfume maravilhoso Que e ela só delícia. dura 2 dias abertas. É muito rápido, Muito. muito rápido. Então, e há 2 safras para trás, né? 2023, a safra de 24 e a safra de 25, a gente começou a polinizar na época com a abelha, para aumentar a, digamos assim, a quantidade de frutos. A mesma lógica da polinização para árvores frutíferas a gente está Aham. aplicando no café. Isso tem trazido resultado. Esse ano melhorou bastante a nossa. Eu estive lá agora semana passada, já no início da colheita, melhorou bastante a quantidade de frutos, frutos saudáveis. E aí agora maio, junho e julho, a gente vai colhendo por quê? Eu falei, você tem a colheita mecanizada, que você tem um equipamento, que são máquinas gigantescas, que o pé de café entra dentro dele, ele né, chacoalha e cai todos os frutos. E passa por um processo e vai direto para uma carreta. Na colheita manual, eu posso usar um equipamento que parece uma mão aberta, que eu Uhum. também ponho no pé, ele chacoalha e cai os frutos no chão. Ou eu vou com a mão mesmo, né? Na colheita Aham. manual, que é o mais ideal, porque eu só tiro os frutos maduros e não tiro o fruto verde, Uhum. que é uma qualidade maior para saborização. Eu vou secar em etapas esse café, e depois tem um longo processo até chegar à xícara. Então, isso eu estou falando só da parte ali do pé. Aham. Depois que você colhe os frutos, você ainda tem um tempo de secagem, que aí você pode secar também no automático, dentro de estufas e secadores, ou você pode secar o café, que é o mais natural, é no terreiro, com a luz do sol. No tempo. Você tem que deixar o sol ali mais ou menos por 25 a 30 dias. Ele vai secar, mas vai manter uma certa umidade. Depois você vai limpar esse café, aí sim vem o processo de torra, e aí chega a sua xícara. Ai, que interessante. Muito longo, mas esse é o processo do café. Sim, sim, sim. E às vezes a gente não tem ideia, né, de como funcionam essas etapas. É fascinante, fascinante, Ângela. E me explica, hoje, o café de Bisa oferece um único tipo de café? Tem torras diferentes? Como é que é o seu café? Tá. O meu café
a gente classificou, eu estou falando da safra do ano passado, Uhum. ele já vem, né, desde 2020 como especial, 2023 a gente ganhou o prêmio, 2024 também manteve, e o ano passado, que é a safra que a gente, né, está Aham. aqui, 2025, ele tem uma categoria especial e o gourmet. Por quê? Como que é classificado um café, você sabe? Não tenho a menor ideia, eu já ia te perguntar, mulher. Você já se antecipou, muito bom. Me conta, porque quando você fala dessa classificação, eu não sei, Por que que eu... especial, o que que isso significa? O gourmet não sei. É, hoje a gente tem a SCA, ela é uma associação americana que é quando iniciou a classificação dos cafés. E eles põem a situação por pontuação. Então, hoje, um café, para ser especial, ele precisa atingir uma pontuação mínima, né? Ou seja, 81 para cima, esse café é especial, até 100 pontos. De 80 até 75, ele vai ser um café gourmet. De 75 para baixo, ele é classificado como tradicional ou prêmio. Cada nomenclatura, né, cada, digamos assim, empresa adota uma nomenclatura, mas basicamente é isso. Uhum, E o café especial, ele passa por uma análise sensorial para essa classificação. Então, você vai identificar o terroir, ou seja, aonde ele foi produzido. Para o uhum, café ser um bom café, ele precisa ser produzido em terras altas. Então, tem que ter altitude, um terroir bom, que traga várias situações. Eu falo que é para saborizar o café. E também tem a situação de que quando você vai provar esse café para classificar, né, que são os key graders que fazem essa classificação, ele vai trazer o sensorial. Então, quando você fala assim, ah, esse café tem notas de chocolate, notas de baunilha, notas. É essa saborização, é essa, digamos assim, esse fator sensorial que vai trazer notas. Quando você toma um café, ai, Angela, isso é difícil. Não, a princípio é treino, muito treino, e memórias olfativas, e você guarda, né? Quando você começa a treinar isso, você vai guardando no seu paladar. Esse café lembra tal coisa, e assim eles vão classificando. O nosso café, ele do ano passado, ele tá com açúcar mascavo, avelã, e ele é muito doce por conta disso. É um café que você consegue tomar sem açúcar, assim, tranquilamente. E ele é um café que precisa ser, por ser especial, uma torra mais clara. Porque quanto mais torrado, mais queimado, e você perde os óleos essenciais do café. Então, tem várias formas de você tomar um café, mas assim, o gourmet, a gente está falando de um café que ele não é ruim, é um café puro, de uhum. boa qualidade, com grãos um pouco menor. Porque o café especial ele tem uma. O tamanho do grão também importa. Então, o gourmet ele é classificado um pouquinho abaixo por conta disso. Você usa o bom café, mas um café de tamanho, uma peneira, né, que a gente chama um pouco menor. E aí, você torra ele um pouquinho a mais. Não a torra tradicional, mas a gente chama de uma torra média escura para açucarar um pouco mais. Igual quando você faz calda de pudim. Aham. Quando você está torrando o café, ele vai fazendo o mesmo processo. Ele vai fazendo com que o açúcar do café vá caramelizando o fruto e Uhum. aí você tem uma saborização maior. Então eu falo que o café gourmet, ele também é doce, mas traz um pouquinho do amargor e da acidez um pouco mais acentuada por conta dessa torra um pouquinho mais escura. Eu não tenho na linha ainda o café tradicional, Uhum. porque a gente não acaba que não ficou com o tradicional, porque separou, sobrou esses dois. E aí eu tenho o grão moca, que o grão moca eu falo que é o que deu errado, o que saiu certo. Porque geneticamente é um grão que ele saiu errado, porque o grão de café ele é dividido em dois. Ele é duas partes, ele é Uhum. bipartido.
O grão moca, ele é único, é um grão só dentro da casca. Ele Entendi. é egoísta. Então, ele, como se diz, saiu de forma errada, mas por ser sozinho, ele concentra mais. Então, ele vai concentrar mais açúcar, mais sabor, mais tudo. Então, ele é um café que acaba sendo mais encorpado de sabor. Ele é um grão que você vê e consegue, dependendo do tipo de torra, clara, a média ou a mais escura, ele vai acentuar muitas vezes o sabor do café quando você faz ele. Uhum. Que nada mais é que a separação, né? Quando você faz a separação do café, a classificação, que você vai tirar a peneira mais alta, Uhum. a peneira média e o grão moquinha. E esse mock, ele é Ele é menorzinho? menorzinho, Entendi, ele é bem pequenininho. entendi. E ele eu falo que ele é bonitinho, mas é aquele que saiu errado e que deu certo. Mas que deu certo, dá sabor, né? Isso é gostoso, muito bom, muito bom. Interessantíssimo o processo. Para gente que é leigo, Ângela, é uma descoberta, né? Um processo de descoberta, porque a gente, no geral, né, as pessoas estão acostumadas, não fica brava com o que eu vou falar, tá bom? No geral, as pessoas estão acostumadas a ir no mercado e ver aquela prateleira da torra tradicional, né? E ali a gente não tem muita opção e nem esse processo de compreensão de como tudo funciona, né. Então compreender um pouquinho as torras, compreender, um pouco essa questão das peneiras, que vai dando a dimensão do grão e o que tem mais sabor, o que é mais suave, é muito interessante, é realmente um processo de descoberta. Muito legal, muito legal. É uma curiosidade que eu sempre gosto de dizer para você que gosta. Como você gosta do seu café? Eu Sim. então, já me disseram que é errado o jeito que eu gosto, mas eu gosto do café forte. Eu geralmente opto pelo extra forte e sem açúcar, mais encorpado. Eu realmente gosto, sabe, daquele café encorpado. Acho que a palavra é mais essa, forte, encorpado. Então vamos lá. Só Por vou falar uma situação. Sou democrática, não acho que todos tem que ser. O café é que nem o vinho. O bom, gostoso é aquilo que o seu paladar sim, lhe faz bem. Mas quanto mais extra forte marcado, me falaram isso. mais queimado é o seu café. Então, Isso quando mesmo. você fala que ele é encorpado, ele não é encorpado, É. porque ele já perdeu, eh, digamos assim, todas as propriedades, óleos essenciais, qualquer coisa, porque a torra muito forte é para mascarar defeitos, é para mascarar coisas ruins que tem no café. Então, esse forte que você acha, aquela cor pesada, Aham. é um café queimado. Então, você sabe, eu fiquei sabendo disso, Ângela, tem uns 15, 20 dias. Eu fui para um evento e tinha uma produtora de café e ela explicou todo o processo, ela explicou como que foi, e ela falou exatamente isso para mim. Eu falei, gente, eu gosto do café queimado. Mas isso é fácil de corrigir. Você, eu sempre indico assim, as pessoas, como é que eu consigo entrar para o mundo de cafés especiais? Eu falo, Sim, olha, é um caminho sem volta, né? maravilhoso. Porém, você pode e tem uma porta de entrada, que seria os cafés gourmet, Aham. que são cafés de boa qualidade, e você pode ter uma torra um pouco mais escura que você não vai perder aroma e sabor. Uhum. Você começar a fazer essa Transição, transição, né? e aí depois você passa para as torras mais claras e o café especial, você já tem um ponto, você já toma sem açúcar. Uhum, Então você vai conseguir sentir o sabor do café, uhum. que é o essencial aqui. E que é uma coisa que eu falo, as pessoas não estão acostumadas. Por que que a gente tem essa tradição de comprar o café extra forte, o café forte? Por quê? O café é uma commodity, sempre foi exportado. E a gente exporta o quê? O que é bom. O que é de melhor, né? E fica com o quê? Com, com o que não é Com, bom, né? com as sobras. É. E como é que eu vou dar essas sobras? De uma forma tolerável, Uhum.
para que as pessoas possam fazendo esse processo. Então, essa evolução, esse mercado interno mudando de café é muito recente. É muito recente. Eu vou uma outra curiosidade. O drip coffee, que é o café de sachê, que eu falo que é o café de bolso, Aham. coado que você pode levar para qualquer Para lugar. qualquer lugar. Muito Que prático. é esse aqui, né? É, isso Ai, aqui. gente, olha isso daqui. Olha isso daqui. Primeiro que é um mimo, né? E eu já ganhei cafés assim. E eu falei, gente, que sensacional, né? Porque você pode carregar para qualquer lugar. É muito gostoso. Fora o sabor, né? Exatamente. Mas você sabe quando foi criado e desde quando isso já tem na Ásia? Não? Desde 2011. Olha aí. Olha aí. E aqui no Brasil, desde quando, mais ou menos? Eu acho que o boom, assim, é que foi para a rede de supermercado 2021, Olha aí. que, entre aspas, foi na fase da pandemia, Sim. porque a gente teve um aumento aí das pessoas estando, né, Mais tempo em casa. e aí veio essa necessidade, porque aquela coisa, eu vou fazer o café, mas eu não quero fazer muito café, eu só quero fazer o Uhum. meu individual. Uhum. E aí foi que trouxeram, mas o drip coffee já existe lá fora há Há muito muito tempo. mais tempo. Há Porque muito a mais tempo. cultura do café para o asiático, para a Europa, é diferente. Tá mais desenvolvida, né, tá mais avançada nessa questão de compreensão do que são os paladares mesmo, né, Sim. do que é esse café especial. Que interessante. E é muito valorizado hoje, se fala, né? É, a origem. Sim, eu tenho que saber a origem, Uhum, da onde vem, qual que é o meu terroir, qual é a minha classificação, uhum. para poder oferecer esse café lá fora. Não é qualquer café que eles querem, não é qualquer café. Ah, tem uma boa pontuação? Tem, mas eu também tenho que ter a minha origem. Uhum. Bem ali. Eles querem saber, é uma grande fazenda? É uma pequena? Quem é que, sabe, a importância hoje em dia vem da onde é esse café. Não é mais só tomar um café de qualidade. Coisa que a gente está aprendendo a A fazer fazer. agora. Que fascinante. E aí me diz o seguinte, quando a gente fala desse café especial, ele o Brasil é o maior produtor. Mas, em termos de consumo, não necessariamente a gente é o maior consumidor desse café que é produzido, correto? Isso vai Exatamente. principalmente para fora. Para Exatamente. que lugares costuma ir? O ranking hoje é assim, o Brasil produz muito, Uhum, em primeiro lugar, mas o consumidor maior em uhum. quantidade é os Estados Unidos. Estados Unidos. Depois vem a Europa, né? E a Alemanha, especificamente, por ser menor que os Estados Unidos, Uhum. mas em termos de volume, eles compram muito café brasileiro. Quantos por cento da safra de café especial É exportado sai? hoje. Sai do país. Eu vou te dizer que quase. Posso estar enganada, porque eu não tenho esses números atualizados, Sim. mas quase 70%. Oh, O, aí, o- aí entra o que você falou no começo, né, Ângela? Que assim, a gente, apesar de ser o maior produtor, a gente ainda não sabe de verdade tomar o café, né? não, o brasileiro ele está aprendendo a valorizar o produto que ele tem. Uhum. E, assim, também teve pós, né, pandemia, o boom das cafeterias. Não sei se você já percebeu, Sim. teve um aumento de cafeterias pequenas que valorizam café especial, que Uhum. trabalham com esse nicho de café especial. Então, assim, o mercado está aquecido, tanto para você produzir para o mercado interno, quanto para você exportar. 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 E aí, quando você fala do café de Bisa, hoje a sua intenção é realmente exportar. Que mercado que você quer fazer essa entrada? Como que estão os planos em relação a isso no seu negócio? Bom, o mercado mais fácil para você entrar já é a Europa, porque eles já têm, né, essa situação, já têm compradores, já Uhum. têm conhecimento e já tenho toda uma gama de ramificações para a Europa.
né? Principalmente, como eu falei, a Alemanha que Uhum. gosta do nosso café. Mas um desafio vai ser o mercado asiático, porque eles têm um sensorial mais exigente Aham. do que a Europa, consomem bem e eles gostam, vou dizer assim, de um café um pouco mais frutado, né? Com notas florais, frutados, eles Uhum. gostam. A Europa, um café mais de uma pegada sensorial um pouquinho diferente. Uhum. Então, o meu desafio é a Ásia. Uma por conta que eu falo, mesmo porque você fala inglês, a língua, Sim, né? E a distância. é De, verdade. porque você não fala assim, né? Como é que Claro. você vai até ali? Vou até ali, no Japão, É. né? Mas já tem, né? eh, brasileiros que estão fazendo esse caminho. Uma coisa também que me deixou feliz, da onde vem o café, a cidade de Nova Resende, também tem uma produção que o ano passado eles exportaram para Dubai. Uau, que legal. Então, a gente ali na região já tem se fortalecido, Já tem tem essa vocação, né, para exportação. desse café. E o que é desafiador também é como eu vou exportar, porque eu posso ele produzido ou ele cru, que a gente chama, Aham. né, que é o café em grão verde. Eles gostam, dependendo da situação, já dele cru, por quê? São pequenas torrefações, são cafeterias que têm torrefação, que compram esses Uhum. lotes pequenos, que você pode separar, e faz a torra lá e tem um café sempre fresquinho Que lá para legal. atender o público deles. E você pretende, fazer então o grão antes da torra ou já É, assim, a procura maior é o grão cru, ok. né? É antes da torra, que a gente chama do café verde, Aham. né? Que teoricamente eu devia ter trazido para ficar mais fácil para as pessoas visualizarem, que é o grão verde, você despachar e fazer essa exportação dele assim, porque aí Uhum. lá eles vão fazer a torra conforme o paladar que atende mais o público. Sim, É, teoricamente, os italianos gostam de café com uma torra mais escura, olha aí. diferente dos asiáticos, que é uma torra mais clara. Mais clara, É. mais clara. Entendi. Fascinante, fascinante. E como você está nesse processo? Você já iniciou os trâmites burocráticos, que a gente sabe que são burocráticos, né? Você já iniciou os trâmites burocráticos? Sim, já comecei fazendo as certificações, né? Dei entrada nas certificações, Aham. só que eu preciso esperar sair essa nova safra para laudar, né, os cafés, para saber a Uhum. pontuação e fazer os análises laboratoriais, que Uhum. são algumas exigências que o mercado. Pede. Exato. Que é uma lista, né, de situações burocráticas, como o Brasil tem toda essa situação. Então, assim, safra de 2026 vai ser laudada, já sair laudo laboratorial e já dei entrada nas certificações para poder Já essa safra já chegar tentar, nesse lugar. Sim. né? Porque a gente pode vender através da trade, como eu falei, Aham. você disponibiliza o café e aí em formato às vezes de leilão ou comprador fixo que gosta do seu café, prova, né? Geralmente você manda uma amostra, ele prova Uhum. e já faz, ou através de leilões. Interessante. Depende do caminho que você Sim, quer seguir, sim, né? existem opções e você vai buscar esses caminhos para dar continuidade depois do laudo e das certificações. Ângela, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, gostei muito de conversar com você. E, gente, infelizmente a gente está se aproximando do final, mas foi maravilhosa essa conversa, maravilhosa mesmo. Conhecer um pouquinho do que é, né? É ser um produtor de café e os passos que são necessários para a gente poder chegar nesse lugar de exportação. Muito fascinante. Vou pedir licença um pouquinho para a audiência para que a gente possa falar das nossas patrocinadoras, antes da Ângela dar a palavra final dela.
fala! E sim, nós temos patrocinadoras aqui no Movie Talks. Temos a Paula. A Paula, ela trabalha com design, desenvolve todo o material gráfico e visual para sua empresa. Ela é uma profissional, sabe aquela profissional que consegue entender o que a gente quer transmitir em relação ao nosso negócio e construir as imagens corretas e todo o material que vai dar suporte aí para o fortalecimento da marca, para o posicionamento e fortalecimento da marca. Então, se você quer dar uma repaginada, fazer a construção da sua identidade visual, se você tem o desejo de ter materiais impressos ou materiais como brindes, xícaras, a Paula é a profissional certa para poder te auxiliar nesse processo de criação e desenvolvimento. Também temos a Crucial Coaching e Treinamento, a minha empresa. Nós trabalhamos com T&D, treinamento e desenvolvimento de líderes, equipes de vendas e empresários para poder desenvolver, fortalecer a mentalidade desse empresário e fazer com que suas equipes performem no nível melhor, né? Então a gente atua aí, se você precisar, principalmente agora, com a entrada da NR1, a atualização, né, da NR1, nós estamos extremamente alinhados com o que a legislação vem pedindo para que a gente possa desenvolver toda a documentação necessária e você estará atendendo a norma para não ter dor de cabeça no futuro. E, claro, temos o café de Visa, gente. Olha, eu vou fazer inveja para vocês, porque eu ganhei o café para que eu possa conhecer. Ângela, agradeço demais o presente. Vou provar, eu ainda não conheço, pessoal, e vou provar todas as modalidades que ela falou aqui. O gourmet, o especial e o moca. Depois eu vou contar para vocês. E pode ter certeza que eu vou fazer bom uso do drip coffee, carregando na minha bolsa, porque sim, eu sou dessas, tá? Eu não fico sem o café. Ó, só para vocês entenderem, a gente chegou aqui, eu falei: "Ai, Ângela, será que a gente pode tomar um cafezinho antes do episódio?". É esse o comportamento que eu tenho. Quem me conhece, né, além das câmeras, sabe que eu realmente gosto do café. Já sei que eu não estou gostando do café correto e vou desenvolver o meu paladar para poder aprender a apreciar melhor a bebida. Ângela, muitíssimo obrigado pela sua presença. E antes de que a gente possa finalizar esse episódio, eu gostaria que você desse uma palavra para os empresários que estão, sabe, num momento em que eles possam ver a ampliação do negócio deles, do mercado de atuação e, quem sabe, também trabalhar com exportação para os seus mercados. E, claro, deixe os seus contatos, como que as pessoas podem encontrar o Café de Visa. Aí você pode falar diretamente para aquela câmera. Bom, os empresários que querem entrar para o mundo da exportação, eu digo que, primeiro, conhecimento, né? Buscar conhecimento na área que você quer, no produto que você precisa, saber da legislação, todos os milindres ali para não ter nenhum problema e não ser enganado, né? Porque muitas vezes você pode contratar uma consultoria que ali só vai querer dinheiro e não vai te trazer bons resultados. Então, você conhecimento daquilo que você quer fazer. E, claro, fácil, nada é fácil. Tudo é ali uma jornada árdua, mas é possível. Você consegue e não pode perder a esperança e a perseverança naquilo que você quer. Outra situação é para aqueles que querem experimentar o café, um café de qualidade. É só ir lá no Instagram, Café de Bisa, nos chamarem lá, tem o link, né, para o e-commerce. E agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho do mundo do café. E claro, as pessoas não é não há certo nem errado em termos de tomar café. O café é aquele que você gosta, que seu paladar aprecia. Mas se permita Conhecer, né? conhecer novos sabores e tomar um café sem açúcar para realmente sentir o gosto e o sabor do café. Que aí você vai ter todo o seu sensorial apurado e você poder decidir, não, eu gosto desse café ou eu não gosto. Simples assim. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, Ângela. Foi uma honra entrevistá-la.
Foi muito interessante conhecer um pouco mais, né, e trazer para nossa audiência um pouco mais sobre essa questão do café, né, é um universo fascinante, com certeza a gente teria, muitas outras perguntas, e fica aí já o convite estendido para uma próxima oportunidade para que a gente possa falar sobre outras vertentes e saber como que vai ser esse seu processo de exportação do café de Visa, viu? Combinado. Maravilhoso! Gente, esse foi mais um episódio do Movie Talks, aqui, onde conversas acontecem para mover você e o seu negócio. Nos vemos na próxima terça-feira, às 20 horas. Tchau, tchau!